Bom dia. Bom, eu gostaria só de dizer mais uma vez que tem sido uma honra muito grande para mim poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Tem sido muito mestres, porque eu medito na tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus é o conhecimento supremo. Fez com que o salmista tivesse mais entendimento do que todos os seus mestres. A princípio, eu pensei hoje pela manhã na escola dominical trazer um assunto diferente, mas como não deu para concluir ontem, vamos continuar o assunto que nós estávamos tratando ali. Estamos falando sobre o caráter moral de Deus que é revelado nos 10 mandamentos, aquela chamada a lei moral de Deus. Então ontem nós fomos até o mandamento que dizia: honra teu pai e tua mãe, e vimos que Deus ali estava tratando sobre o princípio da autoridade, né? Que o pai e a mãe são a primeira autoridade que nós encontramos, né? Mas durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, nós vamos encontrar muitas pessoas que serão autoridades sobre nós. Temos depois professora, patrão, a liderança da igreja como uma autoridade, né, a qual nós devemos respeitar, como todas, mas uma reverência, uma consideração. A palavra de Deus diz que nós devemos ter em grande estima esses irmãos que trabalham entre nós por causa da obra que eles fazem. Eles velam por nossas almas. Esta palavra, velar por nossas almas, falam que eles chegam a perder o sono, né, por causa do nosso bem, a preocupação com as nossas vidas espirituais. Então, considerar esses irmãos, orar por eles, dignos de dobrados honorários são os que se labutam na palavra de Deus. Então, existem muitas exortações nas Escrituras para nós considerarmos esses irmãos e não falarmos mal deles, não procurar diminuir a sua imagem, né? Mas estarmos submissos com toda a reverência e com todo o respeito que a palavra de Deus diz que nós temos que ter, pois a obra que esses irmãos fazem é uma obra muito séria, muito grande, e a palavra de Deus diz que eles vão prestar contas, né? Então devemos eles em máxima estima. O próximo mandamento que nós encontramos aqui no livro de Êxodo está no versículo 13, onde ele diz: não matarás. Bom, não matarás é algo no sentido negativo, mas do lado positivo, Deus está protegendo a vida, né? A questão aqui é que Deus está protegendo a vida. Quando ele diz não matarás, nós sabemos que a morte, ela não é algo natural, né? Ela entrou no mundo em decorrência do pecado. E por mais que nós saibamos que um dia nós vamos morrer, que as pessoas que nós amamos vamos morrer, nós não nos conformamos, né? Jamais aceitamos isso. O mês passado nós vivemos, desde o mês de abril, uma luta terrível contra a morte, né, ali na casa da minha esposa. O irmão dela estava com câncer, com 31 anos, então em 70 dias ele foi levado. Mas até o último momento, toda a família, os irmãos orando, ninguém jamais aceitando aquilo, a igreja, e lá no hospital, vendo ele na UTI. Minha esposa ficou em São Paulo muitos dias, depois a mãe, foram revezando, olhando ali, os médicos até o último momento, até o último minuto, lutando contra a morte e colocando ali remédios muito caros, mas sabendo que daqui a pouco ele ia partir, mas ninguém desistindo, mas infelizmente ele partiu, né? Graças a Deus que ele era salvo, mas a gente não nos conformamos de maneira alguma com a morte, que Deus, quando ele criou o homem, não criou o homem para morrer. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Nós, sem o corpo, nós estamos incompletos. E devemos sempre nos lembrar que quando Deus, ele nos salvou, nós temos a tendência de querer valorizar muito o espírito e a alma, e devemos sim valorizar. Mas a Bíblia fala que Deus nos salvou completamente, né? Que o nosso corpo, que anteriormente ele era usado para os nossos membros, para o pecado, agora eles devem ser usados para Deus, né? Já basta o tempo que nós então nos dedicamos ao pecado, agora o nosso corpo deve ser dedicado à obra de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele nos diz que, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, sem
o corpo nós estamos incompletos. Deus salvou também o nosso corpo, tanto é que esse corpo, Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, ele será transformado. Ele é a semente daquele corpo celestial que nós teremos, será um corpo transformado. Então Deus está protegendo aqui a vida, porque a morte não é algo natural. Mas nos nossos dias surgem algumas questões, né? E eu gostaria de tratar essas questões porque faz parte do assunto que nós estamos tratando. O salmista Davi, no Salmo 139, ele vai dizer que Deus contemplou o meu corpo como uma substância ainda informe, né? E os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado. Então, o que eu estou falando isso? Porque existe na sociedade um debate se libera a interrupção de uma gravidez ou não, né? E como nós devemos nos posicionar diante disso? A Bíblia nos mostra que Deus nos vê na concepção, né? E Davi disse, enquanto ele era formado, enquanto Deus assistia dia após dia a sua gestação, Deus escreveu no seu livro todos os seus dias, sem que nenhum deles ainda houvesse. Então, eu acredito que as Escrituras nos diz que a vida começa ali na concepção, né? E nós, como cristãos, devemos defender esta verdade na sociedade e orar para que os nossos governantes, né, valorizem a vida, assim como as Escrituras diz que nós devemos valorizar a vida. O Jeremias diz que Deus diz a ele que antes que ele nascesse, Deus o conheceu, né? E antes que ele viesse à vida, Deus o separou e as nações deu ele como profeta. Então Deus valoriza a vida desde dentro do útero da mãe. Existe atualmente umas correntes ideológicas no nosso país e no mundo inteiro, eles não perdem uma oportunidade para trazer essa liberação para a sociedade. Todas as chances que eles têm. Nós tivemos uma epidemia no ano passado daqueles Zika vírus, e as mulheres que foram infectadas com esse vírus, muitas delas desenvolveram crianças com microcefalia. Então já foram correndo lá para o nosso Supremo Tribunal Federal, entrando com ações para que se liberasse, que se fizesse aborto nas mulheres que estavam gestando bebês que iam ter microcefalia. É uma maldade, né? É uma maldade. Nós, como cristãos, devemos, sobretudo, orar. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que se acham revestidos de autoridades, para que nós tenhamos uma vida tranquila, né? Então, isso não é permitido na palavra de Deus, porque a palavra de Deus está valorizando a vida. Quando o Senhor Jesus vai fazer uma aplicação ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a respeito do assassinato, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, e o Senhor Jesus equipara ele ao assassino, mas ele está fazendo aquela aplicação, porque em João também ele diz que aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Veja que o Senhor Jesus está protegendo até o caminho que leva ao assassinato, né? Porque antes de você tirar a vida de uma pessoa, no caso das pessoas que assim o fazem, existe um caminho que vai conduzindo você até ali. Você se ira contra a pessoa, você toma raiva da pessoa até chegar à consumação. Então, se Deus protege até o caminho que leva a isso, evidentemente que, mesmo se alguém chegar e dizer que o feto é uma vida em potencial, nós podemos dizer que Deus então protege ele também, porque é o caminho que vai levar à vida, né? É aquele feto que vai se desenvolver a um ser humano completo. Então, nós, como cristãos, devemos ser radicalmente contra esse tipo de atitude. Devemos ser radicalmente contra o aborto. Agora, existe outro tema polêmico quanto a isso, que no nosso país a própria Constituição proíbe. Não vai haver pena de morte, é proibido na Constituição. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso realmente nos importa. Eu gostaria de ler o livro de Gênesis, ou seja, anterior à lei de Moisés, Deus falando com Noé, Gênesis no capítulo 9, no versículo 6. Veja o que Deus diz a Noé. Gênesis capítulo 9 e versículo 6. Ele diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue,
porque Deus o fez segundo a sua imagem. Então, esse versículo que nós estamos lendo, ele é anterior à lei. Quando a Bíblia diz não matarás, ele está falando de uma pessoa que resolveu tirar a vida de outra pessoa de uma maneira injusta. Mas a instrução que Deus tem dado aqui para Noé, né, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, é com respeito ao governo exercendo, né, a autoridade sobre uma pessoa que cometeu um crime. Então ele disse que se uma pessoa tirou a vida de outra pessoa, ele vai pagar com a sua própria vida. Isso é uma maneira de proteger a vida, isso é uma maneira de inibir a pessoa, de colocar sobre ela um temor, que ela não faça isso, porque Deus valoriza a vida. E ele disse aqui porque Deus o fez segundo a sua imagem. Bom, segundo as ideologias que influenciam a maneira de pensar da sociedade, e que às vezes também influencia a maneira de nós cristãos pensarmos e até de lermos a Bíblia, né? Existiram algumas pessoas que defenderam, principalmente ali durante o iluminismo francês, que o homem, ele nasce bom e a sociedade o corrompe, né? E por isso, quando uma pessoa foi corrompida pela sociedade, cabe à sociedade restaurar essa pessoa e trazer essa pessoa de volta ao convívio, mas restaurar aquela pessoa, e porque ela se tornou daquela forma ruim, porque a sociedade fez isso. Mas essa ideia não está nas Escrituras, porque quando Abel foi morto por Caim, Deus chegou e disse: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. E a Bíblia fala da ideia de retribuição, né? Então, às vezes nós lemos a Bíblia com essa ideia, que nos influenciou, mas a palavra de Deus nos dá a ideia de retribuição. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver em vários lugares em que este princípio foi aplicado, né? Ao ler Romanos capítulo 13, ali vai estar escrito que as autoridades do mundo, elas trazem a espada, né? O que é o direito da espada? Era o direito realmente, naquele contexto, de tirar a vida de uma pessoa, né? E o Senhor Jesus, quando estava diante de Pilatos interrogando o Senhor Jesus, e ele não respondia, ficava em silêncio. Então Pilatos diz: nada respondes? Não vês que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Então Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Então, quando Pilatos disse que ele tinha autoridade para poder tirar a vida do Senhor Jesus, ele disse: você tem essa autoridade sim, mas porque foi te dado lá do alto. E nós, casando isso que o Senhor Jesus falou com o que nós vimos em Romanos, que eles trazem o direito, a autoridade que existe no mundo, são ministros de Deus para o nosso bem, e eles trazem então o direito à espada. Vamos fazer uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Vamos ver como o apóstolo Paulo tratou essa questão. Atos, capítulo 25 e versículo 11. Paulo, diante dos seus julgadores, ele vai dizer o seguinte: quando ele apela para César, né, ele diz: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se eu tenho praticado algum crime digno de morte, estou pronto a morrer. Pelo contrário, se não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então ele disse: olha, se é justo, né, e eu fiz alguma coisa digna de morte, eu não me recuso, eu estou pronto a morrer. Existem várias passagens ainda no Novo Testamento. Eu vou recordar o que disse um dos ladrões que estava na cruz, quando condenados à morte junto com o Senhor Jesus, ele diz: nós com justiça, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas ele nenhum mal fez, né? Mas eles diziam: o que está acontecendo conosco é justo. Ao ler o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz que existe, até mesmo existe tempo para tudo, mas ele fala: existe tempo de matar e tempo de salvar, e tempo de curar.
né? Então, nós, ao ler a Bíblia sem essas influências que vêm da sociedade para nós vamos ver que a Bíblia, ela traz esta punição para proteger a vida, para inibir que alguma pessoa possa tomar esse tipo de atitude, porque a vida é muito preciosa para Deus. Ele disse em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que não se deveria, que deveria alguém pagar a vida com a própria vida, porque quem tira a vida de uma pessoa está tirando a vida de alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É um crime, uma agressão contra o próprio Deus, e ele então traz a pena capital para quem fazer isso, para proteger, para que a pessoa não faça esse tipo de coisa. Então, este é mais de um dos preceitos morais de Deus que nós podemos encontrar no Velho Testamento. O próximo, voltando para Êxodo capítulo 20, né, e o Senhor Jesus depois também vai aplicar melhor isso, mas Êxodo capítulo 20 e o versículo 14, ele diz: não adulterarás. Eu acredito que o que Deus está protegendo aqui é a família. Quando diz, não adulterarás. Então, a proteção que Deus está dando aqui é a família. A família é um projeto de Deus. Eu me lembro de Deus chamando Abraão, ele diz, da tua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Deus então espera que nós como cristãos defendamos a família. E ao ler Hebreus capítulo 13, creio que versículo 4, a Bíblia diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque os devassos e adúlteros Deus os julgará. E quando eu gosto de falar desse versículo e dizer que nós como cristãos devemos defender a família de todas as formas, na nossa atitude, mas também em palavras, né? Devemos defender essa instituição porque é a mais antiga instituição da humanidade e foi criada pelo próprio Deus. Em palavras, em atitudes, nós devemos defender a família. Essa semana eu estava vendo um programa que a TV fica ligada ali onde eu almoço na empresa, e um homem apareceu lá num programa da Fátima Bernardes. Ele estava com a sua filha e a mulher tinha ido embora, né? E ele criou a filha, e a menina chegou agarrada nele. Então ali tinha um filósofo, e ele foi comentar aquela atitude. Ele disse: olha, o que faz a família é o amor, né? E não o formato original da família. Veja como o pai e a filha estão unidos. Então o que constrói a verdadeira família é o amor e não a forma, né? E uma das coisas mais absurdas que eu acredito que eu ouvi com respeito à família, porque, olha, o nome desse filósofo é Leandro Carnal, né? Olha a sugestão do nome, né? Já não para nós, né? Leandro Carnal, dizer uma coisa dessa, porque eu tenho certeza que a menina seria muito mais feliz, seria muito mais completa, muito mais realizada se ela estivesse com o pai e com a mãe, né? Vivendo ali com o pai, com a mãe e com os seus irmãos. A sociedade diz que o casamento e que a família tradicional é uma instituição falida. Mas quem que está falindo na verdade? É a própria sociedade que está falindo. A sociedade que não valoriza, a sociedade que despreza o casamento, ela sim está falida. Há um tempo atrás eu vi uma interpretação de um versículo até difícil de interpretar, mas quando eu li eu achei interessante. Está ali no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 14 e 15, Malaquias, capítulo 2, último livro do Velho Testamento. E o irmão deu uma interpretação bem interessante sobre este versículo. Ele diz o seguinte, né, Malaquias, antes de Mateus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte, ele está falando a respeito do divórcio, que Deus odeia, né? E depois ele vai dizer, no versículo 15, melhor dizendo, não fez o Senhor um, né? Lembrando, quando Deus criou a humanidade, fez um, Adão. Mas ele fala, mesmo que havendo nele um pouco de espírito. E por que somente um Deus fez? Por que Deus já não criou muitos seres humanos, mas criou apenas um? Ele buscava a descendência que prometera,
Portanto, cuidais vós mesmos, que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então ele pergunta, por que Deus fez um? Porque o projeto de Deus era que, através da família, da união entre um homem e uma mulher, chegasse a nós o seu filho, a descendência que ele procurava, né? Então, quem atenta contra a família, quem não honra a sua família, ele está atentando contra esse grande projeto de Deus, que foi a família que, por fim, veio trazer o Senhor Jesus ao mundo. Veja nas Escrituras como Deus usa termos familiares para se relacionar conosco. Ele é o nosso Pai. Nós somos irmãos. Então, veja a importância. Em uma cidade onde há uma família, uma vez eu vi, numa dessas revistas que nós tínhamos antigamente, o irmão disse, veja que Deus usou famílias como a de Priscila e Áquila, né, para que as igrejas se reunissem em sua casa. Depois nós vemos a família de Filemão, e às vezes você se enche de esperança quando sabe que em uma cidade tem uma família convertida. Por quê? Se há uma família convertida em uma cidade, ali é um embrião de uma igreja local. Na nossa região lá, nós temos uma família na cidade de Cravinhos. Ali não tem igreja, mas nós temos esperança de que terá uma igreja ali. Os irmãos de Ribeirão Preto estão fazendo reuniões ali no domingo à noite, né? E nós esperamos em Deus que em breve tenha ali uma família. E nós, como igrejas, Efésios capítulo 2, né, versículo 19, nós fomos feitos agora família de Deus, né? Então Deus, quando Ele traz este mandamento, não adulterarás, Ele está protegendo a família como ela é, mas também a pureza, né, das relações íntimas entre um homem e uma mulher. Nós sabemos, não precisamos sermos ensinados muito sobre isso, nós precisamos praticar, que Deus criou a relação sexual entre homem e uma mulher para que o homem e a mulher tenham essa atividade dentro do casamento, né? Fora do casamento é totalmente proibido por Deus. E eu não sei aqui, mas eu tenho visto que muitos cristãos têm caído nesse pecado antes do seu casamento, né? E tem faltado um pouco de cuidado às vezes. Eu estou casado há 18 anos, mas com todas as vezes que eu ia em Franca, então jovem, né, tem vontade de passear, tem vontade de comer, como eles foram ontem, ir lá comer uma pizza e, bom, estar juntos, né? Meu sogro nunca permitiu que eu e minha esposa saíssemos sozinhos, e eu dou graças a Deus por isso. Mas hoje eu vejo, né, o casal namorado sai sozinho, ela monta na moto ou entra no carro e vai, né? Minha mãe dizia que isso, a palha muito perto do fogo, ela dizia, uma hora pega fogo, né? E isso, então, se você tem permitido, tome mais cuidado. Tome mais cuidado, porque está muito liberado hoje em dia as coisas, né? Muito, muito liberado mesmo. Eu dou graças a Deus por não carregar esta culpa. Vocês vão se lembrar que ontem eu contei uma história de uma moça que estava se sentindo muito culpada, porque ela havia feito isso antes do casamento com o noivo, já estava para casar mesmo, né? E ela se sentindo muito culpada, e o servo de Deus pôde dizer para ela, olha, você feriu um preceito ético, moral de Deus, e você se sente culpada porque você é culpada, né? Quando o apóstolo Paulo trata esta verdade com os tessalonicenses, né, Paulo estava preocupado com isso. Então 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte, né, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, né? Que vos abstenhais da prostituição. E sabe o que ele vai dizer a eles ali? Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santidade, em santificação. Porque Deus, o que ele vai dizer ali? É vingador destas coisas. Mas vingador a quem? Né? Ele está falando com quem? Está falando com cristãos. O que ele está querendo dizer é que Deus vai pesar severamente a mão sobre aqueles que que praticam esta intimidade fora dos padrões de Deus. Vai haver uma retribuição de Deus a isso, né? Então Deus é vingador dessas coisas. Paulo diz o seguinte: fugir da prostituição. E eu gosto muito de pensar, e vários irmãos falaram sobre isso, que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas existem pecados que a Bíblia diz que nós devemos
fugir dele. Eu lembro de uma vez o irmão estava enfrentando um problema lá em Bauru e ele queria se mudar, fugir desse problema, e o irmão falou: não, a Bíblia não diz para você fugir, diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas este pecado especificamente, na área moral, na área de prostituição contra o seu próprio corpo, Deus fala para nós fugir da prostituição. Aí ele fala: porque todo pecado que você comete é fora do corpo, mas aquele que peca contra o seu próprio corpo, né, ele está pecando ali um pecado grave, porque o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, né? Então nós devemos procurar nos afastar não confie em você mesmo, viu? Quanto a isso, fugir da prostituição. E mais uma vez reforçando, nós devemos evitar os momentos em que isso se torna extremamente perigoso. O irmão Warren costuma dizer várias vezes que os nossos hormônios, eles não se convertem, né? O hormônio não converte, e é muito difícil controlar esse tipo de coisa. Tamanha é a exortação que a Bíblia dá: fugir da prostituição. Muitos usam o exemplo de José, que fugiu quando a mulher de Potifar agarrou então a sua capa, ele procurou fugir. Não tenta resistir esse pecado. Ah, não, isso nunca vai acontecer comigo, eu sempre leio as Escrituras, eu estou em comunhão com a igreja local. Cuidado, cuidado. Esse pecado arrasou ministérios, hein? Pessoas que eu posso dizer muito mais envolvidas, muito mais experientes do que eu nas Escrituras. Quando eu olho para trás, vejo um monte de gente abatida por esse pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz fugir. Evite as situações para que isso não aconteça, pois desagrada muito, mas muito mesmo, a Deus. E é um pecado contra o próprio corpo. Bom, voltando agora para Êxodo capítulo 20, nós vamos ver. Aqui, Deus está protegendo a propriedade privada, aquilo que pertence à pessoa. Hoje em dia, os jovens que estão nas universidades estão expostos a muitos e muitos professores que estão tentando colocar na sua cabeça coisas contra isso, né? Dizendo que tudo tem que ser igual, comum, e eu vejo muitos cristãos absolvendo essas ideias, né? De que nós nascemos, aquela que eu já falei anteriormente, não nascemos mal, a sociedade que nos corrompe, então a sociedade tem que fazer o quê? É obrigada a nos restaurar, esquecendo a ideia de retribuição. E agora essa questão de acabar com a propriedade privada, né? Os jovens estão sendo bombardeados com isso, e muitos cristãos vão atrás disso, né? Não, mas Deus está protegendo aqui, em Êxodo capítulo 20, a propriedade privada, quando ele diz: não furtarás. Ou seja, você não pode pegar aquilo que é dos outros para você, né? E Deus protege o ganho do seu trabalho. Quando eu olho para o princípio, a criação, Deus disse que ele plantou um jardim no Éden e colocou Adão ali para cultivar o jardim. Ou seja, Adão tinha um trabalho a fazer, tinha que dar nome aos animais e tinha que cultivar o jardim. Ele tinha um trabalho a fazer. Nós não podemos ter a ideia de que o trabalho é um castigo, né? O trabalho não é um castigo por causa da queda, não, já tinha que fazer isso anteriormente. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Deus, Ele nos deu talentos, nos deu os dons, não foi? Porque em Tiago diz assim: toda a dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo dos pais das luzes, né, em quem não pode haver sombra e nem variação de mudança. Então Deus nos capacitou. Eu vejo irmãos com talentos fantásticos. E por que Deus fez isso? Porque nós teríamos que trabalhar, né? Eu imagino que se não houvesse a queda, nós não estaríamos sem nenhum avanço tecnológico. Muito pelo contrário, nós teríamos avançado muito mais ainda. Nós teríamos feito muitas descobertas, e o trabalho é algo bom. Aliás, a nossa lei entendeu isso. Se você gosta, talvez como eu, se ler a nossa Constituição, no capítulo 6 da Constituição, vai dizer que o trabalho é um direito, né? Você tem ali a Ana Laura, que veio comigo e que estuda direito. E lá na nossa Constituição, o trabalho é um dos direitos sociais.
que está colocado ali. Então Deus tem protegido a propriedade privada. E eu levei um puxão de orelha danado quando eu estava estudando sobre a ética cristã, porque uma das pessoas que eu tive como fonte, ele é um editor de livros. E ele disse, olha, a gente às vezes desenvolve o livro e isso dá muito trabalho, muito gasto. E ele falou, depois eu vejo o livro que nós trabalhamos, que nós editamos, que a pessoa teve o trabalho de escrever, disponibilizado na internet, né? E as pessoas vão lá e leem. Eu falei, poxa, eu faço isso, não está certo não. E ele disse, por que você está fazendo? Isso é uma maneira de furtar, é uma maneira de... É lógico que existe alguns que são de domínio público, você pode ler, né? Mas existe alguns que foram disponibilizados que não se pode. E eu tenho alguns que eu gosto demais, quando foi agora. Eu não me sinto mais à vontade para lê-los, sem pagar os direitos autorais, né? Então, é algo que me ajudou bastante a mudar aí, né, a concepção, porque isso não é certo. E Deus protege isso, a propriedade privada. Deus não quer que nós tenhamos aquilo que pertence a outra pessoa. Então, isso nos fala de... Vamos fazer aplicações estendidas, assim como o próprio Senhor Jesus fez ali. Porque existiam alguns pensadores do cristianismo que durante a reforma, ao aplicar isso, aplicaram na seguinte forma. E eu fiquei pensando ontem que ele realmente tinha razão, porque ontem eu vi pessoas de vários lugares, né? E que legal, foi muito gostoso mesmo o encontro. E veio pessoas de Araraquara, ainda tem, né? Pessoas de Franca, pessoas de São Carlos e Mairim, como nós vimos ali. Por que eles vieram fazer aqui? Desfrutar da comunhão e aprender da palavra de Deus, né? Então, isso é muito sério. E aquele que ontem a responsabilidade era minha, e eu penso isso também na igreja onde eu me reúno. Às vezes, e como eu participo da escola dominical como pregador, eu vejo irmãos vindo, nossa igreja é a mais antiga, então ninguém mora no bairro, todo mundo vem de muito longe, acorda cedo e vem ali para ouvir a palavra de Deus. Porque os reformadores aplicaram isso no seguinte, de furtar também é você privar a pessoa de algo que Deus queria entregar a essa pessoa, né? Então, as pessoas ontem queriam ouvir a palavra de Deus, e se o pregador não tivesse se preparado, não tivesse se dedicado na leitura exaustivamente, não estivesse principalmente alicerçado por muita oração, para que Deus pudesse nos edificar, para que Deus pudesse melhorar a nossa vida de alguma forma pela sua palavra, eu estava fazendo o quê? Privando as pessoas de algo que Deus queria lhes entregar. E isso também é uma maneira de furtar as pessoas, e podemos aplicar desta forma. Então, quando nós vamos pregar, pode ser no encontro, pode ser também na nossa igreja, devemos nos dedicar, devemos nos aprofundar na palavra de Deus, ler as escrituras, saber do que eu estou falando, falar com convicção, porque imagine, irmãos que trabalharam durante a semana, estão cansados, vêm para a reunião para adorar a Deus e para aprender da sua palavra, e às vezes são furtados disso, né? Então nós podemos aplicar isso também em todas as coisas onde Deus queria entregar algo e para as pessoas que não foi entregue. E muitas vezes isso está nas nossas mãos e nós estamos furtando os irmãos disso também, ok? Eu trabalho em uma empresa que a finalidade é rodovia, asfalto. Então eu vejo, com o trabalho que Deus nos deu, nós duplicamos rodovias, nós melhoramos as rodovias, e isso ajuda as pessoas, né? Quantos acidentes são evitados pelo trabalho que nós fizemos? Então o trabalho, o dom que Deus deu a mim é para ajudar as outras pessoas, mesmo o trabalho secular, né? Aqueles que trabalham na medicina, aqueles que trabalham em outra área, o trabalho é algo abençoado, e quando Deus diz não furtarás, Ele está protegendo o fruto do nosso trabalho e a propriedade privada. Bom, o próximo, Êxodo capítulo 20, versículo 16, ele diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o que Deus está protegendo aqui? A verdade, né? E aliás, a Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Deus é o amém, né? E amém significa isso também. Algumas traduções antigas, quando Jesus fala em verdade vos digo, dizem amém, amém vos digo, né? Então Deus é verdade, Ele está protegendo a verdade. E a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele criou uma coisa, né? Não é? Que ele é? Ele é o mentiroso e o pai da mentira. Então, quem mente está satisfazendo a vontade de Satanás. E quando Deus disse que não dirás falso testemunho contra o teu próximo, Ele está protegendo a verdade, mas também está protegendo a dignidade da pessoa, né? Tanto é que no Sermão da Montanha, ao fazer aplicações a isso, o Senhor Jesus disse assim: olha, vocês devem bendizer os que vos maldizem, né? E abençoar aqueles que vos amaldiçoam, colocando para nós cristãos que não é certo esse tipo de coisa, que é algo que você vai denegrir a imagem das pessoas. Uma vez, isso há muito tempo, eu estava conversando com um colega de trabalho, e ele falou assim para mim, depois da gente conversar um bom tempo: olha, eu estou vendo que você é uma pessoa muito legal, eu tinha uma imagem completamente diferente de você. Eu achava você chato, enjoado, e foi falando adjetivos lá, né? E agora que eu estou te conhecendo, uma lista enorme. Agora que eu estou te conhecendo, eu estou vendo que você não é assim. Eu fiquei pensando, mas quantas coisas ele falou a meu respeito, né? Sem me conhecer direito. Às vezes a gente olha para a pessoa, não vai com a cara dela, mesmo irmãos. Eu falo, não acho legal, não fui muito com a cara daquela pessoa, não. A Bíblia diz que isso não é ético por parte de nós cristãos. Porque Deus quer preservar a verdade e preservar também a dignidade das pessoas. E vou dizer, eu mesmo já tive impressões completamente equivocadas das pessoas, né? Olhava, achava que era de uma forma e depois você vai ver, não era, né? Aliás, quando nós vamos, eu vou ler com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, aqui o apóstolo Paulo está listando alguns pecados que ele diz que priva as pessoas da comunhão, né? E entre eles, 1 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer, no versículo 9, o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas ele fala no versículo 11: mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, né, e ele diz o seguinte: for impuro, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão ou roubador, com esse tal ainda não comais. Uma vez eu estava conversando com o irmão e ele disse que essa lista aqui que o apóstolo Paulo nos dá é fechada, é uma lista exaustiva sobre os pecados que são passíveis de tirar a pessoa da comunhão. Eu acredito que é exemplificativa, né? Mas alguns irmãos dizem que é exaustivo, que são somente esses pecados aqui. Mas entre eles, né, existe o pecado de ser maldizente. E uma pessoa que é maldizente, Paulo diz que nós, como cristãos, não nos devemos nos associar com essas pessoas. Eu me lembro de uma ocasião, não foi em Bauru, não foi em Franca, não foi aqui, né? Não vou dizer onde foi, mas uma irmã chegou para Laodiceia e eu estava em casa. E ela falou tão mal das irmãs, mas tão mal das irmãs, e eu escutando. E depois ela falou para Laodiceia: olha, e elas falaram isso de você. Nessa hora já estava saindo fumaça pelas orelhas dela, né? E aí ela pegou: ah, é? Então elas são isso. Aí eu peguei e falei: puxa vida. A hora que ela saiu, ela veio, e eu falei assim: você sabe o que vai acontecer agora? Ela vai lá e vai falar para as irmãs o que você falou. E ela pegou e falou: é verdade, mas eu amo aquelas irmãs, ela me disse. Eu gosto tanto delas, e jamais elas podem ouvir isso. Mas aquela irmã irritou ela a tal ponto, e eu até disse para ela queria arrancar de você o que você falou. O propósito dela era isso, e foi. E isso trazia muito prejuízo para a igreja, sabe? Ser maldizente. Está claro e descrito aqui que este pecado, uma pessoa que insiste em falar mal dos outros e dar mau testemunho dos outros, ela deve ser tirada da comunhão da igreja local. Nós não devemos nos associar com essa pessoa, certo? E isso invalida o ministério do marido.
Porque olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está listando, né, as características, as qualidades que o pregador como diácono deve ter. A partir do versículo 8, né, ele falou dos anciãos, agora vai falar do versículo 8, que vai falar a respeito dos diáconos. Nós entendemos que são aqueles que pregam a palavra de Deus. Então ele diz: semelhantemente, 1 Timóteo 3,8, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, depois sirvam se mostrarem irrepreensíveis, né? E exerçam diaconato. Agora fala das suas esposas, versículo 11. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então olha o que ele está dizendo: se a pessoa é um pregador, mas ele tem uma esposa maldizente, que fala mal dos outros, você sabe qual é o termo grego aqui? É diabolos, né? Está dizendo que a mulher do pregador não deve ser uma diaba. É isso que está querendo dizer, diabolos. Você sabe por quê? O que significa diabo? Acusador. Satanás é adversário, né? Diabo é acusador, aquele que acusa. Então veja, isso é muito sério. Uma das forças mais poderosas que existe no universo é a palavra. Aqui está o poder da vida e da morte. Vede com que uma pequena fagulha lá numa floresta acaba com toda a floresta, né? E que um navio enorme, ele muda a sua direção por um leme tão pequeno. Assim também o que? A língua, né? Eu falei mais das irmãs, mas não sei, a Bíblia traz a questão ali em Timóteo, né? Mas nós homens também temos essa mania. E sabe, quando você chega em um lugar e alguém está falando mal de alguém, olha, coça para a gente soltar tudo, um monte de coisa, né? Então, o bom é evitar esse tipo de pessoa, é evitar esse tipo de lugar, e principalmente a Bíblia diz para tomar uma atitude severa contra as pessoas que dão mau testemunho contra as outras pessoas. Lá em Bauru passou um irmão que influenciou muito a igreja, e eu não o conheci, mas todos os irmãos que pregavam lá sempre citavam seu Brian. Eu nunca ouvi, mas as coisas que ele dizia eu sei, porque os irmãos replicavam. E uma das frases que esse irmão deixou, hoje ele mora na Nova Zelândia, ele disse: se você for falar alguma coisa de alguém, fale bem. Se for falar mal, não fale, né? Então, quando a Bíblia nos mostra esse preceito ético-moral de Deus, de não dar mau testemunho, né, de falar mal, falso testemunho contra o próximo, ele está protegendo a verdade, está protegendo a dignidade também da pessoa. Por último, né, é 11h30 que me falaram, né? Creio que vai dar tempo de falar um pouquinho aqui, de não cobiçarás, né? Que é o versículo 17, ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Para ser bem rápido quanto a isso, eu acredito que o que Deus está querendo proteger quando ele diz não cobiçarás é a nossa própria mente. É a nossa própria mente, porque todo pecado começa aqui, ó. Quando ele diz não adulterarás, a pessoa só chegou a cometer adultério porque a pessoa, ela cultivou algum pensamento aqui, e ela foi desenvolvendo esse pensamento, ela foi cobiçando até cometer aquilo. Quando a pessoa furta o que é do outro, é porque antes ela cobiçou aquilo que pertencia a outra pessoa, né? Então, quando nós escutamos aqui, não cobiçarás, Deus está nos dando instrução para nós controlarmos o nosso pensamento. E até a Bíblia, em várias outras partes, nos fala isso. Quando Paulo fala que se nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são lá do alto e pensar nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive. E aí Paulo aos Filipenses também fala: tudo quanto é verdadeiro, amável, puro, justo, honesto, tudo que é de fé, tudo que é de boa fama, seja essas coisas que ocupem o vosso pensamento. Então, às vezes, esses pensamentos vão vir na nossa mente, esses pensamentos de cobiça, né? E o que a Bíblia nos exorta? Procurar tirar esses pensamentos e colocar coisas boas, e pensar coisas boas na nossa mente, e assim nós vamos evitar que muito pecado aconteça. Aí o apóstolo Tiago, melhor dizendo,
creio que o irmão do Senhor que escreveu a carta, ele vai falar sobre a cobiça, Tiago capítulo 1, e ele vai tratar a cobiça, o momento em que esses pensamentos entram na nossa mente, e a gente gosta desse pensamento, porque pensar não é pecado, mas Martim Lutero tem aquela frase, daquela definição fantástica que ele disse que o passarinho pode voar sobre a nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho nela. A gente não pode permitir isso. Outro disse que maus pensamentos podem visitar a nossa mente, mas eles não devem morar ali. Então é quando você ora e fala que é o seu pecadinho de estimação, né? Aquele pensamento está na sua mente, você gosta, uma hora vai dar errado. E Tiago, ao tratar sobre isso, né, ele vai dizer o seguinte: Tiago capítulo 1, eu não anotei esse versículo, mas está antes aqui, ele fala o seguinte, Tiago 1,17 é o pai das luzes, né? Infelizmente eu esqueci de anotar esse versículo aqui, mas está aqui. Fala, ninguém ao ser tentado, onde está aí? Alguém achou? Versículo 13, né? Aqui, na cara aqui. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, antes ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Quando esta o atrai e o seduz. Olha a sequência que ele está dizendo aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, é um bebê, né, que foi concebido, a ideia aqui, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. A mulher concebe o bebê vai se desenvolvendo, né, e depois ela dá a luz ao bebê. Agora ele diz aqui que nós somos tentados, e todo mundo é tentado, e ser tentado não é pecado. Mas uma vez que essa tentação ela vira cobiça, é um embrião. E você vai seguindo, cobiçando, né? E você não expulsa esse pensamento da sua mente. E você vai permite que sua mente se ocupe naquilo, né? E vai, o que vai acontecendo? Aquilo vai ser gerado. Vai ser gerado. E o que ele diz? Que vai, por fim, gerar o pecado que conduz à morte, né? Que isso gera o pecado que vai conduzir à morte. Por isso é necessário, no que diz respeito ao pecado, matar no ninho, né? Matar no ninho, controlar a maneira de pensar. Quando o Jó cita, né, eu fiz aliança com os meus olhos, aí ele fala o seguinte, como pois eu fixaria os meus olhos numa donzela? Nós podemos ter uma boa ilustração ali, porque às vezes você olhou, né, e manteve os olhos ali, a nossa natureza como homens vai nos levar à cobiça. Por isso ele diz, eu fiz uma aliança com meus olhos e não vou fixá-lo em uma donzela. A Bíblia nos diz para procurar matar o pecado antes dele ser gerado, né? Então Deus está nos mostrando aqui através deste preceito, de não cobiçarás, de protegermos a nossa própria mente. Bom, existiam mais coisas para a gente falar, mas infelizmente não deu tempo e eu gosto de ser pontual, né? Sempre todo mundo me conhece como aquele pregador que é pontual, mas só dizer uma coisa, ao pregar o evangelho para as pessoas, né, nós dizemos para a pessoa que o pecado traz a condenação, qualquer pecado traz a condenação, né? E dizemos, olha, para a condenação não existe pecados maiores e pecados menores, mas isso não é algo absoluto. Para Deus, para os preceitos éticos e morais de Deus, existem pecados com maior gravidade e pecados de menos gravidade, sim. Tanto é que, ao olhar a lei de Deus, existiam pecados que eram punidos com morte, pecado que era punido com a multa, e existiam várias gradações. E a palavra de Deus diz que aquele que peca contra o seu corpo, peca contra o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, olha, todo pecado é fora do corpo. Jesus disse a Pilatos, quem me entregou a ti, maior pecado tem, né? Então veja que a Bíblia traz essa gradação de pecado. Para a condenação são todos iguais. Qualquer pecado que você cometeu, é um pecado grave que te condena, mas veja que vai haver o grande trono branco, e Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras ali no grande trono branco. Aqueles que cometeram pecados mais terríveis irão sofrer mais, e entre aqueles pecados que são mais terríveis, a Bíblia traz um que é perversidade total, que é a incredulidade, que é ouvir a palavra de Deus, né, e não dar atenção, e não se converter. E Jesus disse a Corazim, Betsaida e a Cafarnaum, que eles sofreriam muito mais do que Sodoma, do que Tiro e de Sidom, porque eles cometeram um pecado mais grave, de rejeitar tudo que eles viram por intermédio do Filho de Deus.
Para a condenação, todos os pecados são iguais. O único pecado condena, mas existe gradações sim de pecados. Para quem continuar estudando o assunto de ética, vai chegar um momento em que você vai ver os conflitos éticos, e isso vai ser muito importante, né? Quando Deus disse, quando nas Escrituras nós vemos ali, vou pegar um caso rapidinho, que aquelas mulheres, aquelas parteiras, mentiram ao faraó, quando ele pediu para que elas matassem os meninos que iam nascer, né? E elas disseram que os meninos, as mulheres hebreias eram fortes, quando elas chegavam, elas já tinham tido um parto. Aí a gente fala, pô, não foi uma mentira? Ali, o que aconteceu foi que aquelas mulheres estavam diante de um conflito entre dois preceitos morais, a vida, né? E elas fizeram o quê? Existe um preceito moral que prevalece sobre o outro, a vida. Se existe gradação de pecado, existe gradação também desses preceitos morais. Então, elas, para proteger a vida daqueles bebês, elas tiveram que dizer ao faraó aquilo que disseram. A Bíblia jamais incentiva isso, mas às vezes elas não se colocaram naquela situação, mas houve um conflito entre dois preceitos morais, e elas tiveram que optar por aquele que seria o bem maior. Existiam muitos outros casos para nós falarmos, mas não deu tempo, mas eu acredito que os irmãos vão continuar estudando o assunto, né? Tem muita coisa para se falar sobre isso. E eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade e a boa atenção de todos. Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém.